Belfor Roxo, a filial. Após tem que ir lá. Só não vai domingo, né? Só se a gente combinar. Mas vai um dia lá, vamos marcar um dia para irmos juntos, né? Eu de vez em quando apareço lá, mas tem que aparecer mais, né, Fabrício? E hoje ele veio aqui com a família toda, diaconisa Rosineide, suas filhas que devem estar participando aí da Rede Teen, da Rede Infantil, enfim. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Sempre uma honra receber um filho em casa, né? Então receba ele com alegria, com aplauso. Boa noite, graça e paz. Você pode ficar à vontade, pode tomar teu assento. Amém. Afinal de contas, você está em casa, né? Nós estamos em casa. Bom, é um prazer e um privilégio enorme estar aqui com vocês novamente. Já tinha algum tempo que eu não vim aqui, né, pregar, ministrar a palavra de Deus. Estive aqui e muitas vezes eu venho aqui, mas a última vez que ministrei a palavra aqui foi na campanha No Fluir do Espírito. Me lembro muito bem. Já tem bastante tempo. E eu me senti muito honrado e confesso a vocês que é um privilégio para mim estar aqui, subir esse altar. E vindo para cá a gente já tem uma sensação tão boa e tão gostosa, né? Porque eu venho lá de Belfor Roxo e era o trajeto, o caminho que minha família e eu fazíamos. Dia de quarta, dia de domingo de manhã e domingo à noite. É um trajeto que nós fizemos durante um bom tempo. Mas prove a Deus abrir, né, colocar no coração do nosso apóstolo e abrimos uma filial lá em Belfor Roxo. Ficou mais tempo, mas meu coração ainda é daqui, né? Nós somos daqui, porque a filial é a filha, né? Então o nosso paizão está sempre aí. Então nós somos um povo só. Amém? E você que ainda não conhece, vai lá, nos faz uma visita, vai ser um prazer receber vocês lá e vocês conhecerem um pedacinho do Vinho Novo lá em Belfor Roxo. Amém? Abra sua Bíblia junto comigo no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 9. E a palavra já foi ministrada nessa noite. A bem da verdade é que a palavra já foi pregada. Eu estava ali, eu falei, eu só vou lá e saio da igreja, leio o versículo e posso entregar o microfone porque a palavra foi pregada. O Espírito Santo já falou nos nossos corações. Talvez eu venha reforçar alguns pontos e falar, porque nós estamos aqui para fazer o que o Espírito Santo assim nos concede e nos instrui. Amém? Ezequiel 37, somente o versículo de número 9, que diz assim, E ele disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Bom, nós vamos nos atentar nessa noite sobre esses quatro ventos que assopram, os quatro ventos que assopram em nossa vida. E como eu falei para vocês, o texto já veio em minha mente, em meu coração, logo assim que eu recebi o convite, tá? E até minha esposa estava conversando comigo, falou, poxa, mas e aí, como é que vai ser? Você vai preparar a mensagem? Eu falei, olha, quando o apóstolo mandou a mensagem, me convidando, a mensagem veio junto com ele. A mensagem veio junto com ele. Então nessa noite aqui eu quero ser um porta-voz de Deus para a sua vida, um porta-voz do Espírito Santo. E eu faço um pedido a você, deixe o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Deixe o Espírito Santo falar com você. Não se prenda e nem se limite, porque o agir do Espírito Santo nessa noite já está sendo algo extraordinário e sobrenatural. Mas ainda alguma coisa nós vamos vivenciar nessa noite de muito especial. Então deixa o Espírito Santo falar na sua vida, no seu coração, sabe? Se desarme e se entregue de corpo, alma e espírito.
porque nessa noite nós vamos falar sobre os 4 ventos. Vento que sopra. E a gente às vezes nos pega, né, em algumas pessoas falando, eu estou no vento, e o vento está soprando, e eu estou no vento, e entende como se o vento fosse algo ruim, entendendo como se o vento fosse alguma coisa ruim para essa pessoa, ruim para a vida dela, e não é isso. O texto que foi lido aqui, Gênesis, falou que, sabe, o vento e saía lá a brisa do orvalho. E quando Deus criou o homem, houve o vento. Deus soprou, porque o vento nada mais é do que o ar em movimento. Se desligarmos o ventilador, vai parar de ventar. O vento para, cessa. Fecharmos todas as janelas. Se você começar a soprar, vai haver vento, porque o vento é o ar em movimento. Então a gente às vezes nos pegamos falando, olha, eu estou no vento, eu estou num vento que só, o vento está assim na minha vida. E a gente vê por várias e várias vezes na Bíblia Sagrada o vento de Deus a nosso favor. O vento de Deus que vem em nossa direção para nos abençoar. Então quando nós falamos que nós estamos no vento e direcionamos isso como uma coisa ruim na nossa vida, nós ainda não estamos entendendo o propósito do Espírito Santo para a gente naquele momento. Nós ainda não compreendemos o propósito de Deus para a nossa vida naquelas circunstâncias. E hoje nós vamos falar sobre os 4 ventos, né? Sobre os 4 rios. Olha, do Éden, se você continuar lendo Gênesis capítulo 12, você vai ver os 4 rios no Éden. Jesus manda pregar o evangelho aos 4 cantos da terra. Eu não vou entrar nessas coincidências, porque não é uma coincidência, elas todas vêm se amarrando umas às outras. Mas o primeiro vento dos 4 se chama o vento da provisão. O vento na nossa vida, o primeiro dos 4 ventos que eu vou falar nessa noite, chama vento da provisão de Deus. E aí a gente fala, estou na prova, estou no vento, mas é o vento da provisão que está chegando na sua vida, o vento da provisão que está chegando no seu lar, o vento da provisão que está chegando no seu ministério, é o vento da provisão de Deus na sua vida. Então aceite, porque vem de Deus. Abre para mim, Vinícius, por favor. Números 11, 31. Olha o que vai dizer lá em Números, capítulo 11, versículo de número 31. Então soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado e de um outro lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Ali o povo estava no deserto, irmãos. O povo estava no deserto. E Deus soprou. E veio codornizes para eles. Sabe? Veio codornizes para ele. Então o vento que vem de Deus, o vento da provisão de Deus na nossa vida, traz coisas extraordinárias. E mesmo em meio a um deserto árido, seco, quando Deus sopra, vem e chega na nossa vida. É só nós entendermos o momento. Entendemos alguns momentos que estamos passando, estamos vivendo, mas Deus nunca deixou faltar nada. Faltou alguma coisa para você? Deus tem deixado faltar alguma coisa para você? Ah, mas eu estou no deserto, mas no teu deserto Deus está deixando faltar alguma coisa para você. E no deserto Deus providencia coisas extraordinárias. E nesse deserto nós vivenciamos coisas maravilhosas, coisas surreais. São contatos íntimos com Deus, são coisas espetaculares que acontecem em momentos de escassez e muitas das vezes no deserto. E nós clamamos a Deus no deserto e Deus envia codornizes, Deus envia recurso, Deus não deixa faltar nada, porque na provisão de Deus ela vem com abundância. A provisão de Deus ela vem com abundância. E aí algumas vezes nós vamos colher algumas coisas só para nos fortalecer. Vamos nos alimentar, sabe, diário, para nos fortalecer. Porque o lugar que Deus tem preparado para você e para mim é muito maior, é muito melhor. Mas estamos em fase de preparação. Por isso que às vezes o vento sopra em meio ao deserto. E você pode dizer assim, caramba, mas já está tudo arruinado. Eu já perdi tudo, já tudo de ruim aconteceu na minha vida.
E agora o que mais falta acontecer? Calma, porque a provisão de Deus vai chegar. Deus não tarda e não falha. No tempo certo, na hora certa, Ele envia codornizes para você e te sustenta. Ele envia coisas para você e supre as suas necessidades. Ele abre o céu e derrama bênção sobre a sua vida. E do nada Ele faz tudo, porque nosso Deus só vai abrir uma porta onde só tiver parede. Aí Ele vai abrir a porta. Ele é um Deus maravilhoso. Então o vento sopra na nossa vida, mas é um vento de abundância. Coloca o verso 32 para a gente entender essa abundância de Deus. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte. Olha lá o que dizem. E colheram as codornizes. E colheram as codornizes, o que menos tinha, colhia 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. O que menos tinha, colhia. O que menos tinha também colhia. A bênção de Deus é para todos. O vento que sopra na sua vida vai vir com abundância. E você vai achar que não vai colher nada. Você vai achar que não vai pegar nada. Você vai achar que não vai sobrar nada para você. Mas a abundância de Deus na sua vida vai ser tanta, que você vai ter para dar, para dividir. Porque o Deus superabundou na sua vida. Mas para isso nós temos que entender o momento e as fases da nossa vida. E um dos melhores momentos e uma das melhores fases, você pode achar que é loucura, mas é no deserto. Foi no deserto que coisas extraordinárias aconteceram. E é no deserto que nós falamos muito mais com Deus, porque nós temos tempo. E às vezes Ele nos leva para lugares assim, só para falar com a gente intimamente. Sabe, só para falar com a gente intimamente. Isso não significa que Ele quer ver você perecer, muito pelo contrário. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Ele vai te abençoar em todas as coisas, porque foi Ele quem te chamou. E o segundo vento é o vento do livramento. O vento do livramento. Abre para mim, por favor. Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Vento do livramento. E o livramento de Deus vem de onde nós menos esperamos. Todos nós aqui, todos nós que estamos aqui, recebemos livramento de Deus no dia de hoje. Só que muitos dele nós não vimos. Foram tantos e tantos e tantos que nós não vimos, passou desapercebido, mas o Senhor nos guardou, com as suas mãos potentes e poderosas nos salvou e nos trouxe até aqui. Por isso estamos aqui na casa dele nessa noite, é para adorar, glorificar, para dizer que Ele é bom, que Jesus cura, salva e liberta, que sem Ele em nossas vidas nós não somos nada, porque Ele nos livrou. O vento do livramento. Ali Moisés se depara com o mar. Eles estão vindo, saindo do Egito. E vem, chega. E agora tem um mar na nossa frente. Tem um mar na nossa frente. E aí o que a gente vai fazer? Como vamos agir? Encontramos uma barreira, um obstáculo. E Moisés fala com Deus. E que eu aprendo aqui que todas as vezes que eu encontrar alguma dificuldade na minha vida, todas as vezes que eu encontrar uma barreira na minha vida, eu vou dobrar os meus joelhos e vou clamar um Deus no céu, porque Ele vai me livrar, porque Ele vai me honrar, Ele vai me abençoar, porque é um Deus no céu que vela pelos seus. Ele vela pelos seus. E ali o vento soprou durante toda a noite. O vento oriental, o vento soprou durante toda aquela noite. E o mar se abriu. Entende o livramento? Porque quando a gente fala dessa passagem do Mar Vermelho, é muito maravilhosa, é muito linda a gente imaginar eles andando. Mas irmãos, imagina eles andando e olhando o tamanho das ondas. Olha o tamanho, né, da parede
que construía de um lado e do outro, e aquilo não fechava. Aquilo não fechava, porque o vento que estava soprando ali estava abrindo caminho para eles passar. Ei, o vento que talvez esteja sendo soprado na sua vida simplesmente está abrindo um caminho para você enxergar um novo horizonte, para você enxergar mais além, para você ir mais além. E é o vento do livramento que Deus dá para você, que Deus nos dá, porque o livramento de Deus ele é completo. O livramento de Deus ele é completo, porque o povo passou, todo o povo passou. E depois, quando os carros de Faraó foram passar, o mar se fechou. O livramento de Deus foi por completo. Não ficou ninguém para trás. Não ficou ninguém para trás. Se você está orando por uma pessoa, essa pessoa ainda está lá fora, continua orando. Não deixe ninguém para trás. Continua clamando, não deixe ninguém para trás. Continua pedindo a Deus pelo livramento. Continue pedindo a Deus para abençoar. Continue pedindo a Deus para fazer um milagre. Continue pedindo a Deus para agir na vida dessa pessoa. Não deixe ninguém para trás, porque Deus não deixa ninguém para trás. Então continue orando, porque Ele está livrando. Porque enquanto você ora, Deus tem feito o trabalho dEle. Enquanto nossos joelhos estiverem no chão, Deus está ouvindo a nossa oração. Deus está ouvindo o nosso clamor. Ou você acha que nós somos melhores do que alguém? Não. A diferença é que nós servimos um Deus que é muito maior do que todas as coisas. É um Deus que é muito maior do que todas as coisas. E Ele tem nos livrado. E sabe por que Deus tem nos livrado? Sabe por que Deus tem nos livrado? É porque Ele nos escolheu para propagar o Evangelho. Ele nos escolheu para anunciar as boas novas. Ele nos chamou para anunciar o reino de Deus. Por isso, tantos e tantos e tantos livramentos. Por isso, tantas e tantas coisas que nós estamos passando. É simplesmente para a gente criar uma couraça, sabe? Um casco mais forte. Porque não é qualquer coisinha que vai nos afastar. Não é qualquer coisinha que nós vamos, sabe, blasfemar contra Deus. Não, muito pelo contrário. São coisas para nos fortalecer ainda mais na presença de Deus. São coisas para nos manter ainda mais firmes na presença dEle. Porque o que Ele nos dá é por completo. É por completo. Tantas e tantas coisas aconteceram, mas nós estamos aqui firmes na presença de Deus. Firme no caminho do Senhor. Porque as bênçãos de Deus na nossa vida, ela é completa. E quantos foram os livramentos? Garanto que se eu pegar aqui e abrir o microfone, na grande maioria, se não 100%, dos que aqui estão, tem algo de Deus para contar. Tem uma bênção de um livramento para contar. É porque, sabe por que Deus te livrou? É porque você e eu, nós ainda precisamos falar do Evangelho. Nós ainda precisamos falar que Jesus cura, salva e liberta. Nós ainda precisamos anunciar o reino de Deus. É por isso que Ele nos livrou. Mas Ele tem aberto, sabe, na nossa frente, o mar, igreja. Ele tem aberto o mar. E o vento dele está nos protegendo do lado direito e do lado esquerdo. Olha o que o Salmo 91 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Ele está nos protegendo. Ele está nos guardando. Então o vento de Deus está vindo na nossa vida simplesmente para nos proteger. Criar uma barreira. Criar uma barreira que o inimigo não vai transpor. Nós temos que entender que tudo que vem de Deus é bom na nossa vida. E o vento do livramento, o terceiro vento, é o vento da direção, igreja. Vento da direção. João 3:8. Evangelho de João, capítulo 3, verso 8. Diz assim, ó: o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vento da direção. Às vezes nós queremos tomar direção. E uma direção, quando nós tomamos uma direção, né, nós nos posicionamos. Tomamos uma atitude, nos posicionamos sobre aquilo ou isso. Só que todo aquele que é guiado do Espírito não sabe para onde vai.
É o vento que leva. É o vento de Deus que nos leva. Eu fico imaginando Noé na construção da arca. Noé construindo a arca e Deus manda simplesmente ele construir uma arca. Mais nada. A arca não tinha um timão, não tinha um leme, não tinha nada para poder controlá-la. Não tinha nada para poder, você constrói a arca, mas também constrói algo para você controlar a arca, porque você vai precisar estar no controle. Nós que somos guiados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que está na nossa vida, é Ele quem está no controle. O controle é dele. Nós simplesmente estamos na arca. Nós não sabia para onde ir. O controle é o Espírito Santo que vai direcionando, que vai controlando. E a arca foi, chegou no lugar com o Espírito Santo assim que Deus queria que chegasse. Abraão, quando recebe a promessa, Deus fala assim: Abraão, sai da tua parentela, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele vai, ele não sabia nem para onde ele estava indo. Quando nós somos guiados pelo Espírito, o vento vai soprando e vai nos levando para lá ou para cá, porque nós somos guiados por Ele. Nós fazemos agora a vontade dEle e não mais a nossa. Que a vontade dEle prevaleça na nossa vida e não a nossa. Porque nem sempre sabemos aonde vamos. Nem sempre sabemos para onde vamos. O profeta Jeremias, Deus fala: profeta, vai lá, vai para a rua chamada direita, vai vir assim. A gente não vê Deus dando bússola para ninguém, dando GPS para ninguém. A gente vê Deus chamando e falando: vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo, vai para lá. E assim Deus opera, assim Deus trabalha na nossa vida. Mas muitas das vezes nós não entendemos o porquê que eu fui ali, o porquê que eu fui para lá. Às vezes nós estamos indo no trabalho, o trajeto para o nosso trabalho, ou para a escola, é um trajeto rotineiro, né? Até o horário do ônibus a gente sabe, vai passar o ônibus tal hora, é rotineiro. Mas às vezes nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus e tomamos outro caminho, tomamos outra direção. E ao invés de pegar um ônibus e soltar no mesmo lugar todo dia, nós soltamos um ponto depois ou um ponto antes, e não dá para entender nada. E tomamos outro caminho na direção. Estou acostumado a passar por uma determinada via, mas nesse dia, eu não sei, quando eu vi eu já estava em outra via. É o vento de Deus que nos guia. Nós começamos a conversar com alguém sobre o esporte, falar sobre futebol com alguém, e começamos a falar, daqui a pouco quando a gente vai ver, já estamos falando de Jesus. O Espírito Santo já colocou algo no nosso coração, e a gente está ali, sendo um canal de bênção para aquela pessoa, porque nós somos guiados por Ele. Muitas das vezes nós não entendemos, mas o fato de entendermos ou não cabe a nós. Há muitos anos atrás, eu questionava muitas coisas, no bom sentido, nunca pressionei a Deus, que eu sempre tenho um temor muito forte para com o nosso Deus. Mas algumas coisas que aconteceram, eu falo: poxa Senhor, mas por que isso? Por que aquilo? É normal, acho que todo mundo aqui já fez os porquês para Deus, né? Acho que é bem normal. Mas uma certa vez eu orando, e o Espírito Santo ardeu no meu coração, falando: não pergunta por quê, simplesmente aceita. E eu parei de questionar. Falei: Senhor, eu não quero entender os porquês, mas me faça aceitar, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pronto, se é a tua vontade, para mim tá bom. E algumas coisas que a gente começa a fazer e não entende, mas é a vontade de Deus, é a vontade do nosso Deus. Então quando Ele nos convida e Ele nos chama, Ele também nos tira da zona de conforto, sabe? Ele nos tira da zona de conforto. Quantas pessoas ainda estão na zona de conforto? Não, tá bom do jeito que tá, deixa assim. Não, Deus falou, mas eu vou esperar mais um pouquinho. Quantas vidas se perdem, ou quantas vidas são usurpadas pelo mundo, porque as pessoas falam: não, ainda não é hora, ainda não é tempo, ainda, sabe, eu vou deixar para a próxima, né? Eu vou deixar para a próxima. É como se a pessoa tivesse o controle do tempo. Não, hoje não, mas amanhã eu vou fazer. Não, agora não, mas daqui a 15 dias eu vou fazer. Como se a pessoa tivesse um controle absoluto do tempo. Quem sabe não é hoje que o Espírito Santo
vem e busca a igreja. Que o nosso Senhor Jesus Cristo busca a igreja. Quem sabe não é agora. Você sabe, eu não sei qual é o dia, nem a hora. Por isso eu estou pronto e preparado todo dia, toda hora, todo minuto, a todo segundo. E eu sou guiado por Ele. Eu sou guiado por Ele. O quarto e último vento é o vento do Espírito, irmãos. É o vento do Espírito. O vento do Espírito Santo que sopra sobre você, sopra sobre a minha vida. O vento que vem, de repente. Abre Atos 2:2, por favor, Vinícius. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. De repente, é o vento do Espírito, igreja. Meus irmãos, é o vento do Espírito que quer soprar na sua vida hoje. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você necessita, eu não sei nem o que você veio buscar aqui nessa noite, mas uma coisa eu tenho certeza, que de repente é hoje, é agora, que o vento do Espírito sopra sobre a sua vida, sabe? Assim como Deus soprou lá o fôlego de vida no homem em Adão, quem sabe nessa noite que Ele sopra o vento do Espírito sobre a sua vida e de repente milagres acontecem, de repente curas extraordinárias acontecem, de repente o sobrenatural de Deus acontece em nossas vidas. É de repente, igreja. Deus apenas mandou Ezequiel profetiza. Só que, igreja, de repente veio dos quatro cantos, veio os quatro ventos. De repente começou a juntar osso com osso. De repente começou a juntar medula com medula. De repente começou a juntar a pele com a pele na outra. E de repente veio o quarto e último vento e soprou o Espírito. E aqueles vales de ossos secos se tornaram homens, se tornaram carne. De repente nós que estávamos na sequidão, como um vale de ossos secos, de repente nós estávamos sequíssimos em algumas áreas da nossa vida. É hoje, de repente é hoje que o Espírito Santo sopra sobre você e sobre mim e coloca tudo no seu devido lugar. E se eu não falava mais em línguas estranhas, hoje eu vou falar. Se eu não tinha mais visão de Deus, hoje eu vou ter, porque de repente Ele vai te encher de uma maneira incomum. De repente Ele vai começar a juntar tudo em seu devido lugar e você vai sair daqui nessa noite cheio, cheio, cheio do Espírito Santo de Deus, porque de repente o Espírito Santo sopra sobre a sua vida, um vento e veemente impetuoso. Então, igreja, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, deixa o vento do Espírito ser ministrado sobre você. Rasga o seu coração para o Espírito Santo de Deus nessa noite, deixa Ele tomar conta. Dê legalidade ao Espírito Santo de Deus, porque quem sabe nessa noite Ele não renova dons espirituais, quem sabe nessa noite Ele não derrama dons de cura sobre a sua vida. Quem sabe não é nessa noite que você vai receber aquilo que você tanto pede, tanto almeja, porque você já passou pelo vento da provisão, já passou pelo vento do livramento, já passou pelo vento da direção, do direcionamento, e agora o Espírito Santo quer soprar sobre a sua vida. Agora o Espírito Santo quer soprar sobre você. Ele quer soprar e soprar o Espírito da sua vida. Você pode ficar de pé. Fica de pé junto comigo, por favor. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos. Deixa o Espírito Santo te conduzir, igreja. Sabe? Deixa o Espírito Santo te conduzir. Feche seus olhos e dê legalidade para Ele. Fala assim: Espírito Santo de Deus. Repete comigo: Espírito Santo de Deus, eu te dou legalidade. Eu te dou total legalidade para trabalhar na minha vida conforme o teu querer e a tua vontade.
Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Deixa ele soprar o vento do Espírito sobre você nessa noite. Permita ser tocado pelo vento do Espírito Santo sobre a sua vida nessa noite. Permita receber o vento do Espírito sobre a sua vida, porque ele tem provido em cada vida, em cada coração. Ele tem provido na sua vida. Ele não tem deixado faltar nada. Ele tem enviado recursos para você. Ele tem te dado livramento. Ele tem te dado um direcionamento. Ei, talvez você entrou aqui nessa noite com um desejo ardente no seu coração do que fazer, do que proceder, de como agir. E Ele está te dando um direcionamento da tua vida. Está dizendo: ei, filho, filha, eu estou contigo. Vai por esse caminho, porque eu estou contigo. E Ele quer te encher, renovar com dons espirituais. Então deixa fluir o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Não negue a presença dEle. Rasga o seu coração para Ele nessa noite. Clame a Deus, clame a Deus, clame, clame, clame a Ele, porque o vento vai soprar, o vento vai soprar, e tudo vai ser colocado no seu devido lugar. Osso vai juntar com osso, pele vai juntar com pele, e os quatro ventos vai soprar, soprar, soprar sobre a sua vida. Aleluia. Adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor. Dê lugar a Ele, peça para Ele te encher nessa noite. Enche-me, Deus, enche.